Oi, pessoal! Hoje nós vamos fazer então o nosso primeiro ensaio, vai ser um ensaio de tração, tá? Com a garra para corpo prismático. Eu troquei a garra ontem, tava uma garra para corpo cilíndrico, e aí agora eu vou testar essa garra aqui. Então, pessoal, relembrando, primeiramente, ligar o software, ligar o computador, depois vir aqui, ligar a chave geral, a máquina vai acionar. Depois disso, abrir o software e apertar em conectar. Apareceu aqui o sinal de sobrecarga, é porque a nossa célula de carga não está conectado, tá? Tinha falado para vocês sobre isso no vídeo anterior. Como eu fiz manutenção ontem, né, nas garras e fiz lubrificação de alguns equipamentos aqui, eu tive que tirar todo o aparato, então eu desconectei a célula de carga. Vou conectar aqui e vocês vão ver que esse aviso de sobrecarga vai sumir. Bom, pessoal, o corpo de prova que eu vou ensaiar hoje é um polímero, aparentemente parece ser poliestireno. Aqui no software, primeiramente, né, como eu tinha dito nos outros vídeos, nós vamos criar, né, um projeto. Primeiro passo, criar um projeto, tá? O projeto vai ser... Vou chamar o projeto de PS1. Salvar. Criei meu projeto. Próxima ação é criar um script. Então, eu tenho aqui um script de um ensaio anterior que eu fiz, que é um ensaio de tração. Vou fazer um script novo para vocês saberem como fazer, tá bom? Então, eu venho aqui e adiciono. Vou colocar o nome do meu script. Vou colocar tração PS, tá? Tipo de rampa. A primeira coisa é, você vai selecionar a variável que você quer que controle o seu ensaio, tá bom? No caso, eu vou deixar tipo de rampa, né, como a carga, e vou colocar aqui a minha taxa de carga, vou colocar 500 kgf por minuto. Depois eu venho em tipo de set point, que seria o ponto de parada, eu vou deixar em carga e eu vou colocar 7.000. A carga máxima permitida, né, é 10.000 quilogramas força, que é a carga máxima da nossa célula de carga, tá? Então, eu vou colocar aqui 7.000, para que não passe de 7.000. Então, assim, o corpo de prova, ele vai romper com certeza antes disso, tá? Mas eu vou deixar 7.000. Então, o número máximo que você pode pôr aqui é 10.000, que é o número máximo que a célula de carga aguenta, tá? Então, obviamente, um valor menor que 10.000, tá bom? Aí, uma condição pós-step point é de estabilizar, ou se não, de parar. Estabilizar é como se fosse fazer um ensaio de fluência, né? Você aplica uma carga e segura essa carga, tá? No caso, no meu set point, eu não quero que ele segure a carga, eu quero que ele pare o ensaio, tá? Atingir os 7.000, ele vai parar o ensaio, né? E aliviar a carga, né? Levar a carga para zero, tá bom? Se eu colocar estabilizar,
ele vai chegar em 7.000 quilogramas e vai continuar em 7.000 quilogramas força, tá bom? Quando você coloca parar, você é preciso colocar um valor de tempo aqui. Você pode pôr 0. Certinho? Terminou aqui. Você... Ah, tá. Aqui tem as linhas, né, do seu script. No caso aqui vai ser a primeira linha. Número de repetições, uma só também, tá? Porque é um ensaio de tração. Quando ele romper, acabou o ensaio. E ele vai executar uma vez só, justamente porque cada corpo de prova tem um ensaio somente, tá bom? Neste caso aqui, tá? Então, eu vou colocar em adicionar. Aí, você vê que o meu script tração PS, ele foi salvo. Aí, ó, para vocês verem como é que é o script, você pode clicar em cima dele, colocar editar, aí você vai ver aqui como é que é o seu script. Então, carregar na rampa, com a rampa, né, com a taxa de 500 kgf por minuto até a carga máxima de 7.000, e ele vai parar assim que atingir essa carga, tá bom? Vou colocar salvar aqui de novo. Pronto, o meu script tá feito. Voltar. Certo, agora, por fim, nós vamos criar nosso corpo de prova. Corpo de prova, editar, inserir, adicionar. Minha amostra, então, vai ser a amostra PSA1. Ok. Identificação do corpo de prova A1. Vou colocar a PS aqui também. O corpo de prova prismático, vou medir ele. Pronto, já coloquei aqui as características do meu corpo de prova, as dimensões dele. Importante lembrar que aqui as entradas são em milímetro, tá? Venho em inserir, corpo de prova cadastrado. Voltar. Volta aqui de novo. Então, a minha amostra 1 já tá aqui. Se eu precisar fazer mais de um ensaio com amostras idênticas, é só eu cadastrar as 10 amostras aqui e vir chamando uma por vez a cada ensaio de tração, tá? Certo, pessoal? Agora, vamos na máquina. Já tem aqui uma distância considerável que eu consigo colocar o meu corpo de prova. Tá bom? Vou começar a prender ele pela garra de cima. Então, aqui, para movimentar a garra, eu preciso liberar o volante no sentido anti-horário. Vou empurrar isso aqui, prender meu corpo de prova, soltar e apertar a garra, tá bom? Aperta bem apertado, né? Se for um corpo de prova cortado aí dentro das normas, você deixa uma parte, né? Antes do empescoçamento para fora, tá? Agora, gente, é bem importante vocês utilizarem a botoeira com muita cautela, tá? Eu vou subir mais um pouco na botoeira. E depois eu vou naquele ajuste fino que eu ensinei pra vocês lá no software, tá?
muito cuidado, tá? Na hora de subir na botoeira. Aqui eu consigo enxergar que eu tenho, né, um espaçamento bom, mas se o seu corpo de prova for muito mais espesso, né, que esse, por favor, utilize aí o ajuste fino do software, entretanto, sempre com a botoeira do lado, para que possa ser utilizado o botão de emergência, caso alguma coisa aconteça, tá, pessoal? Então, aqui, pessoal, girar no sentido anti-horário e a sua garra vai subindo. Ficar de olho ali no... pra ver se ela não, né, excede a marcação correta. Tá vendo? Aqui eu preciso apertar mais ainda e eu tô vendo que eu tô quase pegando aqui o empescoçamento da peça. Então, eu vou diminuir um pouco essa distância, tá bom? Vou colocar no ajuste fino agora, já que eu tô com a peça muito perto da garra, tá bom? Pra caso acontecer alguma coisa, eu conseguir parar ela antes de danificar a máquina. Então, aqui no software, eu venho em preparação, tá? Lembra como eu te falei, o persistente é aquele que você aperta uma vez para ele fazer um dos movimentos e depois você tem que apertar para ele parar. E o comando é aquele que você aperta e ele vai subir ou descer à medida que seu dedo tá aqui clicando, tá bom? Então, eu vou diminuir um pouquinho, vou descer. Deixar aqui a botoeira mais perto de mim. Vou girar mais um pouquinho aqui para ver como que tá se comportando. Aí eu acho que vai dar certo, tá vendo? A minha garra já tá quase fechada e eu tô ainda deixando um espaço antes do empescoçamento da peça, tá bom? Beleza, pessoal? Então, ó, peça travada, tá? Um pouquinho de espaço aqui entre o começo do seu empescoçamento da peça. Vamos voltar lá no software. Vou tarar tudo para começar o ensaio. Antes de começar o ensaio, venho aqui em preparação e eu vou descer como se eu estivesse puxando a peça para baixo, tá? Só para ver se tá bem preso na garra. Então, eu vou descendo até que eu chegue aqui num valor de aproximadamente 50 kgf. Tá vendo? Então, cheguei aqui nesse valor. Quer dizer que minha peça tá bem presa. Vou fechar aqui e vou iniciar o ensaio. Ele vai perguntar se tá tudo certo, né? Vai te dar o seu script. Ah, desculpa, esqueci de falar uma coisa. Vou voltar aqui. Tá vendo que aqui tá ruptura automática 70%? Antes de começar o ensaio, você pode vir aqui em configuração, editar configuração e aqui, ó, condição de parada. Então, eu assumo que quando chegar em 70% daqueles 7.000 kgfs que são a nossa carga, que é no caso a nossa carga máxima do ensaio, eu presumo que em 70% desse valor o corpo de prova vai romper, tá? Se eu colocar aqui 20%, quando atingir 20% daqueles 7.000, o meu ensaio vai parar automaticamente. E como eu não sei se 20% daqueles 70.000
é a condição necessária já para ocorrer a ruptura do material, então um valor entre 50% e 70% você coloca aqui para que o ensaio não seja interrompido antes da ruptura, tá bom? Aqui também você pode alterar a taxa, né, de aquisição, no caso a frequência com que os dados são obtidos, e pode alterar também as unidades de medida, tá bom? Então aqui no caso vamos deixar assim, que é o que veio de fábrica, e salvar. Beleza, agora sim, iniciar. Então aqui tá todas as variáveis que nós escolhemos: taxa de aquisição, taxa de ruptura, a taxa, né, de carga, né, por minuto de ensaio, que foi colocada lá no nosso script tração PS. Vamos ensaiar então a amostra número 1. Deseja continuar? Sim. A partir disso, nosso ensaio vai começar. Agora é isso, pessoal, é só aguardar. Estamos vendo aqui a carga subindo, né? Quer dizer que nosso corpo de prova tá bem preso. E o ensaio começou. Ó, pessoal, a título de curiosidade, o ensaio ele terminou bem rápido, tá? E aí eu vim olhar aqui para ver se o nosso corpo de prova estava rompido. Não está. Entretanto, ele rompeu na garra. Tá vendo aqui? Então, assim, por se tratar de um poliestireno, que é um polímero bem frágil, talvez esse próprio cisalhamento da garra não tenha contribuído muito para o ensaio dele, tá bom? Eu vou trocar de material, vou colocar um metal e aí vou fazer um ensaio de novo. Então, pessoal, só a título de curiosidade, eu acabei fechando aqui sem gravar. O ensaio acabou, eu coloquei ok, depois ele perguntou se eu queria salvar, eu coloquei não, tá? Porque o ensaio não foi bem sucedido. Fechei aqui, tá bom? Aí aqui eu vou desapertar essa garra aqui para eu liberar o corpo de prova. Então eu venho aqui sentido horário, certo? Esses pininhos aqui, eles descem. Então, pessoal, eu liberei um pouco da garra aqui, vim subindo, vim descendo, né, com a garra de baixo, tá? Agora que eu liberei aqui, fica bem mais fácil eu empurrar pra cima e liberar a peça por cima, tá? Aí, com a garra de cima liberada, eu aperto aqui, tá? Assim como eu faço isso aqui pra cima, eu aperto aqui pra eu conseguir liberar o de baixo, tá bom? Tirei aqui a pecinha, ó. No caso, esta máquina em especial, ela ficou muito tempo guardada, tá? Eu tô fazendo um processo de lubrificação nela, justamente para que essa garra ela abra com mais facilidade, tá bom? Então, dá uma forçada, né? Se você quiser também, pode utilizar, né, um martelinho para, como é que eu posso dizer? Dar uma desemperrada aí, mas tudo muito delicadamente, beleza, pessoal? Então, pessoal, a título de curiosidade, eu vou ensaiar agora uma plaquinha, tá? Como ela, né, não foi usinada, né, para um ensaio de tração, eu marquei aqui 6 centímetros para ficar entre as garras e aproximadamente 6 centímetros de corpo de prova para o ensaio, tá bom? É bem importante que você deixe um espaço de uns 6 centímetros no mínimo para prender na garra, porque se for menor que isso, é capaz da garra não conseguir segurar, tá bom? Vou colocar e vamos começar o ensaio. O que é importante frisar é que tudo vai depender da norma que você está utilizando no seu ensaio, tá bom, pessoal? Isso aqui é só um exemplo para a utilização da máquina.
Beleza, pessoal? Prendi aqui. Vou dar ok no meu corpo de prova. Ah, desculpa, eu não mudei a identificação, tá? Vou colocar A2. Beleza, pessoal, coloquei A2. Chamei o A2 aqui. Iniciar. Sim. Essa estabilização no começo acontece mesmo, tá bom? Por conta da garra e do corpo de prova se ajustarem. E aí parece que o ensaio tá correndo bem. Então, terminou aqui, pessoal. O pescoçamento foi bem curtinho, devido à dimensão do corpo de prova. Vamos olhar a curva? Então, aqui, né, tivemos o regime elástico, o nosso limite de escoamento, regime plástico e a ruptura do material. Aqui, ó, finalizando o ensaio, ele pergunta se você deseja salvar. Sim, tá? Os dados foram salvos. Aqui, pessoal, por enquanto, eu não tô conseguindo gerar o relatório em virtude do software só se comunicar com o Excel. Então, pessoal, finalizando, encerrou o ensaio, acabou o ensaio, retira os corpos de prova. Só empurrar a garra para baixo, tá? Em cima a mesma coisa. Afrouxa aqui, empurra a garra para cima para ela abrir. Beleza, pessoal? Garra livre. Venho aqui. Vou desligar. Vou desligar o computador. Vou desligar a chave. Isso aí, pessoal. Obrigada.